Olá, meu nome é Elisa Zucati, estou no terceiro semestre de Publicidade e Propaganda aqui na Unisc e fui uma das diretoras do documentário Vozes da Inspiração. Olá, eu sou a Cristiane Crisel, já sou formada em Publicidade e Propaganda e também sou uma das diretoras do documentário Vozes da Inspiração. E nós viemos aqui contar para vocês como foi a produção desse trabalho. O documentário conta com o relato de 3 mulheres de Santa Cruz do Sul, então é a visão do empreendedorismo por 3 pontos de vista diferentes de mulheres. Agora você acompanha na íntegra o documentário e depois nós voltamos para contar mais alguns detalhes sobre a produção. Não é sobre ganhar, é sobre não desistir. Não é sobre quantas vezes você é rejeitado e cai. É sobre quantas vezes você se levanta com coragem e segue em frente. Se você tem um sonho, lute por ele. Existe disciplina na paixão. Lady Gaga. Se eu fosse analisar todos os pontos que me fizeram chegar até aqui, eu me recordo em mais ou menos início de 2018, que foi um momento que eu perdi o meu pai. Na sequência, eu tive uma coragem de pedir demissão do emprego de CLT, para então começar a trabalhar com consultorias de comunicação. Eu fui desligada da minha última empresa que eu trabalhei no nível corporativo, a minha penúltima, né, porque agora eu estou trabalhando na Unisc. Então, eu fui desligada em 2017 e aí busquei, logo em seguida, ao meu desligamento, eu busquei voltar para o mercado, mas em função da minha idade e da situação econômica, estava bem difícil. Eu trabalhava em outras escolas, né, trabalhei em diversos trabalhos, mas quando eu comecei a trabalhar com música, eu trabalhei numa academia de música, né, durante 2 anos e resolvi sair de lá. Não sabia o que eu ia fazer, porque eu era formada em publicidade, não tinha nenhum curso em música. Eu me recordo que eu estava no segundo, terceiro mês, engrenando ainda com as minhas consultorias, e então eu descobri que eu estava grávida, que eu ia ser mãe. A Cecília havia nascido, já tinha 2 ou 3 meses, e a minha consultoria, que tinha maior valor agregado, pediu cancelamento de contrato. E isso é uma coisa que acontece muito no mundo dos negócios. Ainda mais quando tu não tem garantias, né, como uma CLT. Logo então, com o cancelamento desse contrato, eu me lembro de chorar uma tarde inteira, assim, meu Deus, eu tô com uma filha, como é que eu vou me virar agora? E foi quando oportunidades começaram a aparecer. E aí eu vinha, será que era o momento certo? Será que não era? Pessoas interessadas nas minhas consultorias, a Cecília ainda muito pequena, então eu passava aquilo tudo pra ela e a gente passava as noites em claro e aí eu ia pras reuniões. Bom, foi uma sucessão de fechamentos de consultorias e eu olhei, né, para aquilo tudo e pensei que eu não daria conta sozinha e que eu precisava de braços fortes para me auxiliar na minha jornada. E foi quando a Carol veio conversar comigo e também estava no momento de transição já na vida dela. E eu logo vi a oportunidade de nós unirmos as nossas forças. Então a Carol foi uma das primeiras integrantes do meu time e que logo virou minha sócia. Depois disso, dentro dos clientes já, os desafios começaram a mudar. E foi onde que eu lembrei de uma amiga da faculdade, e que é uma amiga que transcendeu a faculdade, inclusive, que é a Vivi. E foi quando, então, a gente fez uma transição de carreira para ela, assim, como ia ocorrer, né, quanto tempo ela precisava para isso, já imaginando ela dentro da sociedade. Até então não existia REI nesse momento. Eram consultorias, né, minhas, com a Carol, e os clientes foram chegando, as indicações foram acontecendo, e a chegada da Vivi, então isso já tinha um meio ano, né, de serviço e de trabalho, foi o que deu aquela construção perfeita, né, cada uma com as suas potencialidades, somadas para o mesmo objetivo. E aí, conversando, eu e mais 2 amigas, uma delas também desempregada como eu, e a outra aposentada, começamos a conversar e a falar sobre as nossas paixões, né? Eu, até por ser formada em letras, eu sempre fui muito apaixonada pelo mundo da literatura, da leitura, dos livros, enfim.
E uma das outras da minha colega era apaixonada por cafés, cafeteria. E o que nós pensamos então? Por que não, já que estávamos sem fazer nada mesmo, né? Por que não tentar fazermos algo juntas, nós três? Unimos os nossos sonhos, as nossas ideias, e aí então surgiu a ideia de construir um espaço que houvesse café, que houvesse livros, claro, né? E que fosse um espaço cultural, porque eu sempre fui muito ligada ao mundo da cultura, né? Eu pensei, por que não um sebo, então, né? Que é trabalhar com o comércio de livros usados. Como eu venho de Porto Alegre, a cultura do sebo é muito forte, principalmente no centro de Porto Alegre, a gente encontra a cada esquina, a gente tem um sebo, né? E foi o que nós conseguimos com o Vianove. Sem falar que era a questão da cultura, né, de incentivo à leitura, de trazer pessoas para interagir com a gente, para discutir sobre arte, sobre literatura, sobre humanidade, sobre o que é bonito, sobre o que a gente precisa. Mas aconteceu bem naturalmente, assim, em 2 meses eu já tinha aluno suficiente para começar aqui na casa da minha mãe. E era um quartinho que minha mãe, se quisesse fazer, não teria feito tão bem, né? Porque é uma salinha de recepção, tem um banheiro totalmente separado da casa e o meu quartinho virou a minha sala de música, né? Então, assim que eu comecei... Muitas vezes que as pessoas, não só os homens, as pessoas, homens e mulheres, não sabem lidar com mulheres fortes. Muitas vezes, quando estamos em diálogos mais difíceis, desafiadores, quando se tem uma postura mais firme, parece que a mulher sempre tem que dizer de voz doce e aveludada. A gente não pode ser franca, né? E sempre tem que buscar as palavras corretas para isso. Eu sinto como se um homem dissesse a mesma frase que eu estou dizendo, teria uma interpretação diferente. São poucas as mulheres que se sentem à vontade para cantar sozinha num barzinho, né? E aí eu não sei também qual é a questão aí cultural, né, que tem. Nossa cidade é um pouco mais fechada nesse sentido, mas, por exemplo, quando eu tenho que me vender, né, num barzinho, eu vou sozinha conversar com o contratante. E normalmente eu me sento com o contratante numa mesa, às vezes eu fico esperando e tu vê os olhares, né? Essa questão assim de, é uma mulher. Tem um pouco, é muito mais homem que tá nessa área de barzinhos do que mulheres, né? E aí eu vejo que tem ainda um certo, não é preconceito eu diria, mas tem uma certa resistência às vezes, né? Mas em eventos eu nunca senti isso, né? Sempre foi muito natural, assim, os casamentos e tal. No ambiente dos negócios, eu sempre fui muito bem recebida, sempre fui muito respeitada por onde eu passei, mas eu sinto que muitas vezes isso acontece. Muitas vezes pode ser que eu seja julgada pelas minhas posições firmes, mas eu entendo que com o tempo o respeito também acontece e até a compreensão do porquê foi dito daquela forma vem com uma compreensão do todo, né? Vários desafios, né? Desafios de escolhas, porque é muito mais difícil para nós mulheres. A gente pode sonhar com várias coisas, a gente tem potencial para várias coisas, mas a gente sabe que a nossa sociedade é machista e aí nos poda, nos limita, acha que a gente tem que ter situações de forno e fogão mesmo, assim, né? Que a gente tem que trabalhar em casa, ou se a gente vai trabalhar fora, que a gente tem que exercer funções que não sejam características masculinas, né? E mesmo que tu trabalhe numa empresa, como eu sempre trabalhei na parte administrativa, na área da saúde, mas na parte administrativa, era um desafio muito grande porque a gente tem os salários masculinos que são maiores, isso é histórico, a gente sabe disso. Mesmo a gente exercendo a mesma função, os homens têm um salário maior. E no caso, eu sendo mulher e sendo negra, a situação é bem mais complicada, né? Só que assim, tu tem que acreditar no teu potencial, tu tem que ter certeza de que tu pode e se desafiar, né? E a luta. Eu acredito que eu mesma tenha sido meu principal empecilho. Eu acho que as minhas crises. Eu nasci num ambiente de muito amor, de muito carinho, mas nós éramos 3 filhos. Uma mãe professora, um pai contador. Sendo uma família com 3 filhos, a gente sempre teve que negociar as coisas, né?
Então, em algum momento, a minha irmã mais velha esteve em evidência, depois meu irmão do meio, depois eu. Então, a gente sempre teve que negociar quem tinha mais necessidade conforme os momentos. E isso, o meu softwarezinho foi instalando algumas crenças. E foi quando eu acho que eu fiz uma grande imersão para dentro de mim, assim, que eu consegui ir ressignificando, entendendo onde era a crença, o que eu tinha que mudar dentro de mim e quais posturas eu tinha que ter para minha vida para ter resultados diferentes. Então eu vejo que, eu acho que foi meu principal empecilho, foi realmente essa questão das minhas crenças, foi eu mesma. Eu era muito assim de não me valorizar, de ficar com receio de cobrar. Quando a pessoa estava atrasada a mensalidade, eu não cobrava. Às vezes eu preferia evitar, né, essa situação de incômodo de ficar cobrando. É só essa mensalidade, né? Hoje em dia eu vejo que na minha jornada, assim, como empreendedora, eu já consigo cobrar mais, consigo me sentir mais empresária, então eu consigo ter esse posicionamento, sabe? É essa postura que mudou, assim. Mas foi difícil, isso não foi uma coisa que nasceu comigo. Eu não nasci assim, mas foi uma coisa em construção e ainda tem uma construção diária aí, né, de merecimento, assim, mas acho que talvez isso foi mais difícil para mim, assim. Aí veio a pandemia, nós tentamos com unhas e dentes continuar com o espaço aberto do jeito que a gente pôde, muitos lugares fecharam, nós seguimos com o espaço aberto, só que chegou um ponto que se tornou financeiramente inviável, né? A gente não tinha mais como continuar com ele. Não tinha mais movimento, não tinha mais como a gente proporcionar atividades, enfim. Nós infelizmente tivemos que fechar. Eu acho que eu já realizei vários sonhos, né? Nesses meus projetos, assim. Mas acho que, e em todas as áreas que eu falei, né? Como cantora, eu acho que eu consegui um reconhecimento, consigo ter bastante evento. Como professora, eu acho que eu finalmente consegui ter esse reconhecimento também, mas assim, como eu sou a única que realmente sou formada numa técnica vocal, numa metodologia, sabe? Eu acho que as pessoas conseguiram entender isso de um ano pra cá. Assim, então, isso me deixa muito feliz e a minha lista de espera... Dentro da nossa humildade, de onde nós saímos, né? Daquilo que eu vivi, daquela mulher que estava abrindo as suas consultorias, né? Com o bebê no colo, amamentando, aprendendo tráfego pago. Então, para hoje, onde eu já tenho uma equipe, já tenho uma estrutura, já tenho sócios, já tenho todo um ambiente de construção, com certeza, hoje eu me sinto realizada. Mas eu tenho certeza do muito que ainda temos que crescer, evoluir, as vidas que podemos impactar, os empresários que podemos auxiliar, mudar vidas através da comunicação, o time que a gente pode seguir construindo. A gente já tem um time lindo hoje, mas eu imagino que ainda possam se somar peças, né, dentro dessa nossa construção. Então tem muito ainda pela frente, com certeza. Ter feito meu show autoral em 2017, eu sei que, né, 2017 já passou bastante tempo, tá na hora de fazer um novo. Mas ter feito isso pelo menos uma vez na vida, tipo assim, posso morrer feliz depois disso, assim. Então, pra mim, assim, foi uma entrega, né? Foram 3 meses, assim, fora a produção do CD, mas foram 3 meses ensaiando com a banda. E ter feito isso, por mais que tenha dado prejuízo, o show não deu tantas pessoas assim, mas ter feito isso, ter 100 pessoas ouvindo a minha música durante uma noite inteira, isso foi realmente gratificante, assim. Eu me senti muito realizada com isso. Eu acho que eu estou no caminho. Por que eu estou no caminho? Porque, infelizmente, nós construímos aquele espaço, foi antes da pandemia, foi um ano antes da pandemia. Nós não tínhamos capital, nós não tínhamos uma situação financeira, nós não tínhamos dinheiro, até porque 2 de nós estávamos desempregadas. Foi um espaço simples, construído com as nossas mãos. A gente pintou, a gente fizemos tudo. É um espaço muito simples. E a gente proporcionou muita coisa durante aquele período. Nós fizemos eventos culturais, nós fizemos a diferença na vida de muitas pessoas. Eu penso que é difícil definir um ponto. Eu acho que a vida nos prepara para isso, né? O ambiente que eu cresci, os estímulos que eu recebi,
os ambientes de amigos, de trabalho. Foi uma caminhada de construção para me dar autoestima e autoconfiança para então querer empreender. Eu sempre digo que não foi nós que escolhemos esse sonho, foi esse sonho que nos escolheu e nós dividimos ele todos os dias. Eu realizei um sonho, só que é um sonho que ele está iniciando, sabe? Eu acredito que eu vou continuar, eu continuo com a questão dos eventos, eu continuo com o sebo, a gente não tem mais o espaço, mas nós temos o sebo e temos a questão dos eventos. Então, foi a realização de um sonho, sim, mas que está longe de terminar. Ele tem muito mais ainda para crescer, para desenvolver. O que é tu empreender? Empreender, eu vejo dessa forma. É tu perceber uma oportunidade, tu agarrar aquela oportunidade de construir alguma coisa que tu vai impactar a vida de uma ou de várias pessoas, que tu vai mudar, que tu vai acrescentar. Eu acho que isso é empreender. E dessa forma, tu impacta a vida de algumas pessoas e tu impacta a tua vida. Sempre dou o meu jeitinho, é bruto, mas é com carinho, porque Deus me fez assim, dona de mim. Deixo a minha fé guiar, sei que um dia eu chego lá, porque Deus me fez assim, dona de mim. Me perdi pelo caminho, mas não paro não. Já chorei mares e rios, mas não afogo não. Eu sempre dou o meu jeitinho, é bruto, mas é com carinho, porque Deus me fez assim, dona de mim. Deixo a minha fé guiar, sei que um dia eu chego lá, porque Deus me fez assim, dona de mim. O documentário Vozes da Inspiração foi produzido para a disciplina Audiovisual Multiplataforma, ministrada pelo professor Elion Lara, no ano de 2022-2. A proposta da atividade era, em grupo, pegar algum conteúdo relevante, representativo na nossa sociedade e tentar transformar ele em conteúdos em multiplataforma. Inicialmente, o projeto era focar só em publicitárias inspirações, né? Que fossem mulheres inspiradoras, enfim. Mas depois a gente pensou, não, mas por que não dar voz a outras tantas mulheres que nos inspiram além da publicidade, né? Por isso que nós deixamos uma publicitária e fomos também para outras áreas. A gente encontrou 3 mulheres que nos inspiravam, que já era do nosso vínculo social e que fossem de âmbitos na sociedade diferentes, que elas fossem de áreas diferentes, né? Que elas não tivessem o mesmo ramo, então a gente teve esse cuidado. Nós pegamos uma publicitária, uma artista e uma empreendedora da área da cultura, justamente para entender como funcionava o empreender na visão de cada uma delas, na visão de ser mulher. Inclusive, uma das entrevistadas, acho que vale citar que é uma coisa legal, é uma das sócias proprietárias do lugar onde a Cris trabalhava, que logo depois que a gente lançou o trabalho, eu fui contratada para trabalhar lá também como estagiária. Admiro bastante o trabalho da Maiara. A Lívia também foi a minha professora de canto, violão, teclado. Também se aproximou bastante da Cris depois da gravação. E a Ana,
que é a empreendedora no ramo da cultura, já é conhecida, minha e da Cris, que é mãe de uma amiga nossa. Então a gente conseguiu criar um vínculo ainda mais legal com as entrevistadas depois de descobrir um pouquinho mais sobre a história, sobre a trajetória das mulheres que a gente admira tanto. O empreendedorismo ele vem crescendo cada vez mais e durante os últimos anos a gente consegue ver um crescimento muito grande na parte do empreendedorismo feminino, né? Em Santa Cruz a gente consegue ver muito mais a força feminina, mulheres à frente dos negócios, isso a gente pôde ver no nosso próprio documentário. Durante a pandemia teve a discrepância ali. A Ana acabou fechando o Via 9, ela conseguiu tocar durante o primeiro ano de pandemia, depois ficou muito complicado. Mas a Lívia, agora ela conseguiu quase dobrar o número de alunas dela, que ela conseguiu atender muito bem virtualmente as aulas de canto, conseguiu desenvolver, conseguiu fazer cursos durante a pandemia. Teve o relato da Maiara e da Lívia também, que acho que vale a pena destacar. A Maiara citou que o período que ela engravidou foi um período meio complicado, que ela perdeu o principal cliente ali da agência. Isso é muito complicado, né? Porque isso é uma situação que acontece com a mulher apenas. E a Lívia também chegou a citar como professora, multi-instrumentista, isso tudo certo, mas ela disse que na hora de ser contratada para barzinho, para evento, para casamento, ela percebe muito essa discrepância de... Parece que confiam mais em homem do que em mulher nesse ramo da música, isso é bem complicado. Por ser uma disciplina de audiovisual multiplataforma, nós tínhamos que pensar em um projeto além de só um produto, né? Então nós pensamos em shorts para o YouTube e Reels para redes sociais. Então a Ana ela trouxe uma fala muito importante sobre racismo, algo que ela passou. E nenhuma de nós nem sequer imagina. Não tinha como a gente cortar nenhuma parte daquela fala dela, daquele depoimento. Por isso nós optamos por deixar ela na íntegra e utilizar ela nas redes sociais, enfim, onde a gente divulgou o nosso documentário. Sabe quando tu vai inventando uns nomes e vai jogando assim, a gente fez um brainstorm, assim, sabe? Daí eu joguei assim, Vozes da Inspiração e a Cris curti. O Vozes da Inspiração é de fato dar voz a pessoas que são inspiração, a mulheres que, nesse ramo do empreendedorismo que são inspiração para nós e que nós gostaríamos que as suas histórias chegassem até outras pessoas, por isso, Vozes da Inspiração. E a Elisa, ela fez toda a trilha sonora do documentário, né? Então, se a gente ouvir, desde o começo tem inserções de trilha que foram feitas pela Elisa, né? Toda a trilha autoral. Eu fiz a base no violão e a gente esperou para gravar com as três para ter o tom para que lado e aí a entrevista. Então, a base encaixava para Dona Sila, da Maria Gadu, ou para Dona de Mim, da Isa. Apesar de ter uns relatos mais pesados, mas necessários, a gente achou que foram relatos de empoderamento. Por isso que a gente escolheu a música Dona de Mim, da Isa, ao invés da música Dona Sila, da Maria Gadu. Nós não gravamos todas as nossas entrevistas no mesmo dia. Então, a Elisa gravou com a Ana, aqui na Unisc, porque o Via 9 acabou fechando, né, como ela comentou antes. Eu gravei com a Maiara na agência. E nós duas fomos gravar juntas com a Lívia no local que ela dá aula, né? A gente tava com um monte de luz, com câmera, da gente tá agora pra última pergunta, já tava um tempão gravando. Foi a Cris falar, agora a última pergunta. Pum, deu um blackout, desligou todas as luzes, não ligou por nada mais. Aí depois disso a gente ainda ia gravar a música final do documentário, né? Então a gente correu, mandou mensagem pro pessoal aqui da Unisc TV, que prontamente nos ajudou, o pessoal da rádio também. E a gente correu e conseguiu encaixar aqui um horário para que a gente pudesse finalizar as gravações do documentário, né? Então, um agradecimento especial pro pessoal, porque senão a gente não conseguiria ter gravado essas cenas finais, né? Então, uma das referências que a gente utilizou no nosso documentário, acho que a principal, né? Foi um documentário que ganhou o Festival de Cinema de Santa Cruz do Sul em 2022, Nós que Fazemos Girar, né? Então, ele com certeza foi uma das nossas referências na questão estética, na questão de como posicionar as nossas entrevistadas, enfim. Como nós somos da área da publicidade, a gente não entende quase nada de documentário e a gente queria fazer algo que fosse além de só um vídeo para a disciplina. Então a gente, de fato, queria fazer algo que ficasse tanto para as entrevistadas quanto para nossa história mesmo, né, para nossa trajetória. Por isso a gente foi atrás de referências que já tinham sido premiadas, enfim, para de fato utilizar, e a gente gostou muito desse documentário, que foi o Nós que Fazemos Girar, e a gente acabou utilizando ele, sim, como uma grande referência. O documentário ele foi muito aceito pelos familiares e amigos das nossas entrevistadas, que quando a gente divulgou ele, teve muitos compartilhamentos.
O pessoal nos comentava muito, a gente recebia muito feedback positivo, assim, de mensagens muito bonitas mesmo, né? Dizendo que tinha muita sensibilidade e que de fato não tinha entendido a proposta, né? De que mesmo com tanta dificuldade, a gente sim consegue dar a volta por cima e consegue, enfim, superar as adversidades, né? Eu acho que a mensagem final, ela chegou até o público e saiu da bolha, né? Comparando a trajetória das 3 mulheres ali, me colocar no lugar como voz da inspiração acho que ainda é cedo, porque não sei, não consigo me ver ainda como inspiração para outras pessoas, como eu vejo elas como inspiração para mim, por exemplo. Eu também acho que eu estou iniciando a minha trajetória profissional. Acabei de sair da faculdade, estou fazendo uma pós, iniciando a minha pós, então eu ainda tenho muito caminho pela frente até chegar onde elas estão, enfim, eu não tenho como me colocar nesse local ainda, mas sim quero muito um dia poder dizer que sou voz, que sou inspiração para outras mulheres. Acho que o primeiro passo para tu querer se tornar inspiração é tu primeiro aceitar que tu foi inspirada por outras pessoas. Então acho que o primeiro passo para alavancar a vida de outras mulheres empreendedoras é aceitar que sempre vai ter alguém acima de ti que vai estar sempre te puxando para cima. E acho que isso, entre mulheres, a gente sabe bem que a gente sempre se puxa para cima. E reconhecer as suas limitações, né? Ninguém é perfeito e a gente tem que saber até onde a gente consegue ir, mas não parar ali. A gente, beleza, eu sei que é até ali, mas eu vou tentar sempre ir adiante, né? Eu acho que a gente reconhece, mas a gente não desiste nunca. E esse foi o programa Laboratório com o documentário Vozes da Inspiração. Esperamos que vocês tenham gostado e não perde a próxima edição. Tchau, tchau!